Então, boa tarde para todos, para todas. Com alegria, muita alegria mesmo, né? Damos início à primeira roda de leitura literária de 2021. De novo, né? Gostaria de afirmar que o projeto já começou em 2019, portanto, ele já está ficando crescido. E desde então, de 2019, né, março, temos conversado com escritores e ilustradores destacados no campo da escrita literária. Bem, tomam parte desse projeto professores da UERJ, do CAP, do Pedro II e do município também. Então, vou citar os professores, né? Com muita alegria, a gente tem um núcleo forte. Esse projeto é formado pela professora Maria Letícia Cautela, que também é diretora da Faculdade de Educação, que está aqui, depois, se ela quiser falar alguma coisinha, ela já se apresentou, né? Depois ela pode falar um pouquinho mais. Pela querida Paula Cid, também, Lopes, né? Paula Cid, deixa a Paula Cid, que agora me fugiu o finalzinho. E pela Janaína Moreira e por mim. Então, somos nós quatro da Faculdade de Educação, Departamento de Estudos Aplicados ao Ensino. Também pela querida Ana Carolina Machado, do CAP da UERJ. Ela também está aqui, se ela quiser falar um pouquinho, também vai ser muito bem-vinda. Além disso, nós contamos com uma professora que se doutorou conosco no Proped, que é a Liana Borba, professora do Pedro II, que não está aqui hoje, talvez, não sei se ela vai ter um tempinho, porque ela tem uma neném muito pequenininha. E, por fim, a professora e doutora também, né, que se formou conosco no Proped, Aline Costa Lemos, que ela é professora do município de Itaguaí, professora de História, e também professora da FABEL. Bem, se ela quiser falar um pouco, né? Além disso, nós contamos com uma equipe, né, que é formada pela Cláudia Amorim, que é bolsista de extensão, e por nossa monitora Giovana Cerqueira, que já está há 2 anos na monitoria de uma disciplina que se intitula Fundamentos da Linguagem da Educação. Então, é com esse grupo formado que a gente vem tocando desde 2019 esse projeto, com muita alegria e satisfação. Agora, por esse formato remoto, lamentavelmente, em razão da pandemia, né, pela grave crise sanitária, política e econômica que nós estamos enfrentando. Bem, hoje conversaremos... Hoje... Amanhã, ela vai... Professora, você está muda. Foi. Ok. Devo ter batido sem querer. Então, eu tenho que repetir, né, essa parte. Hoje conversaremos com a escritora, professora e pesquisadora Alexandra Lima da Silva, Chandra Lima, e ela vai explicar o porquê. A Chandra Lima, ou a professora Alexandra Lima da Silva, nossa querida professora da Faculdade de Educação, do Departamento de Ciências Sociais e Educação, com pós-doutorado na Universidade de Illinois, dentre outras formações importantes de destaque. Suas pesquisas atuais tematizam biografias de escravizados, entre outras questões relevantes para o campo. Bom, então, Alexandra, recebemos com muita satisfação para o acervo do projeto esse livro aqui, As Rosas que o Vento Leva, já vai fazer parte do nosso acervo. Eu acredito que hoje ela vai tematizar e discutir conosco, falar conosco sobre o processo dessa escrita. E tem um outro que ela disse que está chegando pelo correio, que é Flores de Ébano. Esse ainda não li, mas esse aqui ontem até reli. E aí vai ser interessante, eu recomendo que todos leem, porque é uma experiência muito gratificante. Então, sem mais delongas, né? Com muita alegria, eu passo a palavra à nossa querida Alexandra. Sinta-se à vontade, Alexandra, para nos contar o que escreve, como escreve e por que escreve, Alexandra. Obrigada. Obrigada, Márcia, pelo convite. Me alegra muito estar, né, nessa roda, mesmo que seja uma roda virtual. A roda tem toda uma simbologia, né, de troca, de afeto, então eu acho que, mesmo dessa forma, a virtual continua sendo uma roda. Então, muito obrigada, Márcia, pelo convite, de poder, né,
trocar um pouco, né, dessa minha experiência como escritora, e aproveito também para cumprimentar as professoras que compõem, né, o projeto, professora Maria Letícia, Paula Cid, Janaína, a Ana, né, do CAP, a Liana, a Aline, e também as estudantes e as bolsistas que compõem e também que estão aqui nos assistindo, né, interessadas no tema. Então, me alegra muito ver, e me parece que a sala é majoritariamente feminina também, né? Eu estou vendo mais rostinhos femininos nessa sala hoje. E é interessante porque anteontem, né, dia 8 de março, foi o dia, né, mais um Dia Internacional da Luta das Mulheres, né, um dia importante de mobilização, e esses meus 2 livros têm mulheres como protagonistas, né? E isso me alegra bastante poder falar hoje aqui, dia 10 de março, né, na sequência do Dia Internacional da Mulher, sobre esse processo criativo a partir de 2 livros que têm mulheres como protagonistas. Então, os meus 2 livros são As Rosas que o Vento Leva, que a Márcia apresentou aqui, e o outro é Flores de Ébano. Inclusive, eu tenho muitos exemplares do Flores de Ébano para distribuir gratuitamente, mas por conta da pandemia e dessa dificuldade até de ir aos correios, né? Então, está um pouquinho travado aí esse segundo livro no sentido da, né, divulgação e circulação. Mas ele vai chegar, viu, Márcia? Então, eu vou mandar alguns exemplares até a mais, não só para o projeto, mas se você quiser distribuir, enfim, outras bibliotecas que você aciona, enfim, acho que é importante, né? As questões eram que você colocou como, por quê, como, por quê e para quê, né? Acho que essas são questões importantes. Eu tenho aqui uma fala um pouco estruturada, então eu acho que eu posso fazer essa minha fala inicialmente, e depois eu acho que a gente pode conversar. Pode ser assim? Claro, sim, tá ótimo. Eu só fiz essa para provocar um pouquinho, mas pode vir com tudo que você fez, tá bom? Sim, não, é porque o como e o para quê e tudo isso, acho que eu também respondo um pouco aqui nessa coisa mais estruturada, mas eu, inclusive, funciono melhor com a interação, né, com perguntas e tal. Eu gosto mais dessa coisa mais interativa. Mas eu vou fazer, então, uma fala inicial, e aí depois eu acho que a gente pode ir conversando, já que é uma roda de conversa, e eu gosto de conversar como boa libriana. Então, eu acho que, né, eu vou fazer um pouquinho, então, essa primeira, né, essa fala mais introdutória, e aí eu acho que a gente pode abrir para conversa. Pode ser assim? Claro. Não é muito longo, não, então, o que eu fiz aqui. Não precisa, pode ficar tranquila, a gente tem todo o tempo. Eu gosto muito de começar, né, a falar a partir do meu percurso formativo como educadora, pesquisadora e agora escritora, né, de literatura infanto-juvenil, né, porque eu acho que tem toda uma interseção nesse meu processo aí. Eu nasci em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, acho importante situar geograficamente, né, na década de 1980, mais especificamente no ano de 1980. Eu sou a filha caçula, né, e eu me criei na escola pública. Toda a minha vida escolar eu estudei em escolas municipais e estaduais, né, desde das séries iniciais. Eu concluí o ensino médio também numa escola pública pertencente à rede estadual, né, do Rio de Janeiro, aí na época já em São Gonçalo, porque eu nasci em Belford Roxo, mas eu cresci em São Gonçalo, minha adolescência, e eu cursei formação de professores, eu acho que algumas aqui presentes nessa sala devem ter cursado também, que também é conhecido como curso normal, né, no Instituto de Educação Clélia Nance, lá no município de São Gonçalo. E quando eu concluí, né, essa minha formação, né, inicial como professora, para atuar com as séries iniciais, eu retornei à minha antiga escola. Então, acho interessante falar sobre isso, sobre essa questão da minha relação com a escola, porque eu 2 vezes eu atuei nas escolas em que eu estudei, né? Atuei como professora. Isso é algo muito importante para mim, a gente voltar para nossa casa. Assim como eu fiz doutorado na UERJ, né? E hoje eu sou professora também na UERJ. Então, eu gosto muito disso, assim, de poder devolver, né, para a instituição da qual eu saí, né, devolver com o meu trabalho, enfim, e com os projetos. Então, eu coloco aqui os momentos que eu acho importantes na minha formação para a gente entender um pouco como eu chego nessa escrita mais voltada para o público infanto-juvenil. Então, sim, eu atuei nessa minha antiga escola, que é o CIEP 430 Carlos Marighella,
que situa-se na ilha de Itaoca, não sei se vocês conhecem São Gonçalo, é um dos municípios mais pobres do município, né, um dos bairros mais pobres de São Gonçalo, a ilha de Itaoca. Enfim, então, durante um tempinho eu trabalhei lá e a minha primeira turma foi uma turminha de alfabetização de crianças, e eu sempre brinco, quem alfabetiza crianças ou quem dá aula para o 6º ano pode fazer qualquer coisa na vida. Então, foram essas duas também experiências que eu gosto de demarcar, além de ter trabalhado também com EJA, né, com jovens e adultos. Isso também é algo que eu gosto bastante de demarcar, né, na minha trajetória. E aí, com 20 anos, eu entrei, né, na universidade pública. Eu fui a primeira da minha família a ingressar numa universidade pública, foi na UF, em agosto de 2001. E vou fazer um salto aqui, né? Desde 2014 eu tenho me dedicado de forma mais sistematizada à leitura das escritas de si, né? Ou das autobiografias na escravidão. Então, hoje meu atual projeto versa sobre isso, sobre pessoas que vivenciaram, né, essa experiência terrível da escravização, pessoas negras, e que escreveram, ainda assim, publicaram autobiografias, né, entre os séculos XVIII e XIX. Então, esse é o meu atual projeto, para quem não conhece, né, as minhas pesquisas, enfim. E aí eu acho que é a partir dessa experiência toda que eu abreviei aqui, que resulta aí nesse meu interesse atual pela literatura infanto-juvenil, né? Porque eu acredito muito que há uma urgência e uma demanda em relação a esses temas, e acho que a gente precisa levar um pouco outras histórias, e essas tantos esses protagonismos, né? Principalmente da população afro-brasileira, né? Para as crianças e jovens. Então, eu acredito também que haja uma certa dívida histórica mesmo, e até mesmo do mercado editorial no Brasil com relação a essa população, né? A população, principalmente a juventude, né? A juventude e as crianças negras. Então, também um pouco a partir daí, da minha própria experiência pessoal também, né? Porque eu cresci vendo o show da Xuxa, né? E nada contra a Xuxa, mas eu acho que num país de maioria negra, você ter só pessoas brancas na televisão passa algo. Ou mesmo a literatura também, muitas vezes a literatura infanto-juvenil vai colocar as pessoas negras numa posição sempre, né, de vitimização ou de subalternidade, né? A gente poderia ficar a tarde inteira discutindo isso aqui também na literatura infanto-juvenil, né? Tem uma longa, né, historicidade, se a gente for pensar aí, essas representações ou sub-representações. E aí, né, gosto também de pensar esses marcos, né, pessoais. A gente está aí passando por uma pandemia ano passado, 2020, outubro de 2020. Eu fiz 40 anos, eu sei que eu sou jovem, mas quando você faz 40 anos, você começa a avaliar, né, tipo, não, agora eu vou fazer o que eu quero. E aí eu, nesse ano passado, terrível, né, de uma pandemia, eu publiquei esses 2 livros, né, foram as minhas 2 primeiras experiências nesse tipo de escrita. As Rosas que o Vento Leva, que Márcia apresentou aqui, ele foi publicado pela editora Kitabo, né, que também é uma editora afrocentrada, e Flores de Ébano foi publicado pela editora Masa. A editora Masa completou agora 40 anos de existência, minha idade, né? E é uma editora também afrocentrada, né? Que tem publicado autoras e autores negros, enfim. Então, é bem interessante aí uma editora afrocentrada que existe há 40 anos no Brasil, quando a gente sabe que é difícil, né, sobreviver no mercado editorial por tanto tempo, né? Muitas acabam não sobrevivendo. A gente não está falando aqui de Companhia das Letras, né? A gente está falando de editoras consideradas pequenas. Depois eu vou falar mais um pouquinho sobre, então, cada livro, né? Agora está falando um pouco da minha trajetória, mas depois eu posso falar um pouquinho de cada livro, com certeza, né? E todo esse meu percurso tem também, a partir de algumas conversas que eu tenho tido também com algumas teóricas, dentre as quais a Bell Hooks, que também escreveu literatura infanto-juvenil, isso é bem interessante, ela é uma acadêmica, e também tem escrito literatura infanto-juvenil. Então, eu tenho observado muito essas acadêmicas negras e tenho visto que também elas têm se dedicado muito a esse público.
E aí, não só com elas, mas o próprio Paulo Freire, né, que a gente vai ter o centenário dele agora em 2021, eu aprendi que a gente deve aprender também para quem não está na universidade. E eu acho que essa é uma bandeira muito bonita da UERJ, né? A UERJ sem muros, né? O próprio projeto de extensão aqui da Márcia e das colegas, eu acho que a extensão é algo muito importante, falar para quem não está aqui. Eu também, que venho da educação básica, que trabalhei com educação de jovens e adultos, realmente eu preciso sempre lembrar disso e também voltar a minha produção para esse público que não está na universidade, esse público que está na escola pública, mas também o público que não está na escola, né? Essas pessoas, os trabalhadores, os porteiros, né? As, né? Funcionários, inclusive, terceirizadas da UERJ, acho que a gente precisa conversar com essas pessoas. Só abrindo um parênteses aqui, algumas das alegrias que eu tive com esses livros é que a primeira pessoa que eu dei esse meu livro, acho que foi o Flores de Ébano, foi o Carlos, que é o porteiro aqui do meu prédio. E foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Eu nunca tinha dado nenhum livro meu acadêmico para as pessoas que trabalham aqui no meu prédio, enfim, pessoas que não estão necessariamente na universidade. Então, eu senti algo muito interessante ali naquele ato. Então, eu vi que realmente eu tenho que fazer isso mais vezes, né? A gente precisa olhar mais para quem também não está na universidade e, às vezes, está do nosso lado, na própria universidade, né? Como, por exemplo, as pessoas terceirizadas. E a outra alegria que eu tive foi ontem, quando eu vi o trabalho que está sendo feito no Pedro II, com Flores de Ébano, e eu pude acessar algumas das atividades e algumas das respostas que as crianças deram, crianças de 10, 11 anos. E eu fiquei muito feliz, porque elas escreveram cartas para as protagonistas do Flores de Ébano e disseram que é muito importante saber sobre essas histórias e tal. Então, eu fiquei muito feliz também de ter esse retorno das crianças. Assim. Então, é algo que eu ainda não tinha sentido, né, na vida acadêmica, nesse outro tipo de escrita, né, que é uma escrita mais para os pares. Né? Eu ainda não tinha sentido esse tipo de alegria. Está passando aqui uma ambulância, porque eu moro perto de uma alameda, então deve estar incomodando aí esse barulho, né? Enfim, então, retornando aqui ao meu roteiro, né, sobre essa questão de pensar esses outros públicos, hoje a minha preocupação, principalmente que agora eu tenho 40 anos, né, tenho cabelos brancos, então agora eu posso meio que ousar um pouco mais, eu acho que eu devo realmente continuar conversando com as colegas da educação básica e também com jovens, né, e crianças, né, principalmente nessa urgência, né, por se sentirem, né, representados nas histórias que eles leem, também nas práticas cotidianas nas escolas, né? E aí no sentido de pensar um pouco o que Bell Hooks tem ensinado, né? Para fora desse contexto da sala de aula, né, é uma forma de assegurar que a educação democrática seja acessível às pessoas, a todas as pessoas. Então, eu acho que esse também deveria ser um compromisso de quem está numa universidade pública. Levar o conhecimento, levar histórias que também sejam inspiradoras para pessoas que não estão aqui e que não tiveram, né, essa chance. Então, é claro que a gente tem que lutar sempre por aumentar, né, vagas para que mais pessoas estejam aqui. Mas enquanto elas não estão, a gente também tem que ir até elas, né? Então, eu acho eu acho que é bem por aí que hoje é o ponto em que eu me encontro. Então, escrever livros para esse público, né, infanto-juvenil, eu sei também que tem todo um debate, né, que escrever para crianças e para jovens, né, e esse infanto-juvenil aí tem muita discussão o que é o infanto-juvenil. É uma maneira também de promover uma reparação comigo mesma, né? Porque quando eu era criança também não tive acesso a esse tipo de literatura, né? E olha que era uma criança que gostava muito de ler, mas eu não tive esse tipo de personagens mesmo negros e personagens negras representados de uma forma com um pouco mais de dignidade. Né? Então, eu acho que é pensar um pouco a questão da autoestima né? Das crianças e dos jovens, a partir um pouco também do que eu passei, né? De que milhares de mulheres e homens negros no Brasil passam. Né? Então, hoje essa é a minha maior preocupação, contar essas histórias também que inspirem, e eu me preocupo em divulgar narrativas e protagonismos, né,
especificamente de pessoas negras, mas a gente poderia também pensar que as muitas narrativas dos povos originários, como também são riquíssimas. E aí, no caso específico do que eu tenho estudado, né, que são pessoas que passaram pela escravidão, mesmo em condições terríveis, essas pessoas se levantaram, resistiram, se tornaram autoras e protagonistas das próprias histórias em primeira pessoa. Então, eu digo sempre que foi a partir desse contato que eu também tive coragem de escrever, né? Então, foram elas que me encorajaram. É curioso isso. Mas foram as pessoas que eu li, essas pessoas que eu li, as autobiografias, foi a partir delas que então eu também posso escrever, né? E posso fazer uso até da ficção para contar essas histórias que eu tenho, inclusive, pesquisado. Então, vou agora falando um pouquinho de cada livro, né? No caso do As Rosas que o Vento Leva, que acabou sendo o primeiro, mas ele não foi escrito primeiro, ele foi o segundo. Ele é um livro voltado para o público juvenil. Eu sempre digo que é mais, acho que um leitor um pouco mais, né, experiente, a partir de 11, 12 anos. Eu acho que ele não é um livro infantil, apesar de que eu acho que as crianças também podem ler, né? Não tem tanto esse rótulo, enfim, mas na minha cabeça eu fiz pensando nesse público que, quando eu atuei com educação básica, seria o 6º ano, né? A partir do 6º ano. E o título remete, quando eu falo rosas, ele remete ao protagonismo feminino, né? Das mulheres negras, principalmente pensando que essas mulheres nem sempre são lembradas, né? Essas mulheres que são as guardiãs, inclusive, das memórias familiares, nem sempre elas são lembradas, né? Nos livros de história, enfim. E aí a personagem principal é uma anciã, né? Uma mulher já de mais de 80 anos. E o título, As Rosas que o Vento Leva, é também uma metáfora para a dor, as separações e o esquecimento, né? Então, a gente depois pode conversar um pouquinho mais sobre essas metáforas aí que eu trago no título. E é uma conversa também que eu tive com o Cartola, né? Tipo, ele tem aquele samba, né? As rosas não falam, e tem aquele verso, e aquilo durante muito tempo ficou na minha cabeça, e aí não, mas acho que as rosas falam, né? Então, meio que foi uma conversa ali também que me levou a esse título. Não foi rápido que ele surgiu. Eu tinha outros títulos na cabeça, mas aí esse veio. É engraçado como que essa coisa do título vem, né? E nossa, fiquei muito feliz quando eu consegui chegar nesse ponto, porque ele realmente, esse título, para mim, ele sintetiza o que eu quero passar na obra, né? Inicialmente, também, o livro não era voltado para o público juvenil. Eu estava pensando em fazer um romance mesmo, histórico, mas depois pensando de onde eu venho, que eu sou professora, que eu venho da educação básica, eu senti muito assim, não, eu vou escrever para o público juvenil, que é um público que eu acho que está muito aí abandonado mesmo, em muitos aspectos. Então, eu acabei fazendo essa mudança de curso, né? E eu fiquei feliz com ela. Eu gosto do livro ser ilustrado, eu gosto do tamanho do livro, né? Um livro que tem 110 páginas. Eu dizia sempre no processo de produção que eu queria algo assim parecido com o que era feito na coleção Vagalume. Eu acho que sim, que nesse ponto a gente conseguiu ser feliz, né? Ficou, né, num tamanho palatável. Você vê que é aquilo, né? A questão do tamanho também não importa muito para esse público juvenil, porque eles leram os 7, 8 livros do Harry Potter, né? Cada um carrega as 300 páginas. Então, quando eles estão envolvidos, eles leem toda uma saga. O tamanho não é necessariamente um problema, né, para esse público. Enfim, eu acho também que essa questão, né, do livro, né, voltando de novo ao enredo, e ao título, ele também remete à questão do afeto, né? O afeto, a solidariedade e os laços familiares. E eu gosto especialmente da relação da protagonista, que na verdade é meu alter ego, digamos assim, com a anciã, que é Rosa, que aí é uma personagem criada por mim, a pequena, né, da história, a menina.
ela é inspirada nas minhas memórias de infância e especificamente num episódio da minha vida em que eu peguei sarampo. Sarampo não, eu peguei sarampo, mas nesse caso foi cachumba. E eu não ficava boa e aí minha mãe me levou numa benzedeira. E é esse episódio aí que acaba sendo o pontapé inicial para essa história e para esse encontro. Mas a Rosa que eu crio é ficcional, né? Apesar de ter sido inspirada na benzedeira que eu fui lá quando eu tinha 6 anos. Enfim, então a minha preocupação aqui é remeter, né, essa questão da ancestralidade, da passagem de saberes entre as gerações. Eu vejo a Rosa, que é a protagonista, que é anciã como uma griot, né, aquela que vai contar as histórias dos ancestrais. Então, também tem um pouco esse jogo. Acaba que esse livro é uma autoficção. Depois a gente pode conversar mais um pouco sobre isso. Eu não fiz curso de escrita criativa e eu também não tenho essa bagagem teórica que uma pessoa da área de letras vai ter. Eu tenho feito esses livros a partir da minha própria intuição mesmo, né? E dessa coisa dos insights e da minha sensibilidade também, né? Mas eu digo que é amador, assim, porque eu não tenho formação, né, em literatura. Só sou uma pessoa que gosta muito de ler e sempre fui uma leitora desde muito cedo. Enfim, o outro livro, depois a gente pode voltar no Flores, e vocês não podem perguntar qual é o livro que eu gosto mais, tá? Não perguntem isso. Então, o outro livro é o Flores de Ébano, que foi, na verdade, o primeiro. Eu escrevi quando eu estava nos Estados Unidos, em 2019, antes dessa situação toda. E eu escrevi bem mais rápido o Flores de Ébano do que as Rosas. As Rosas também eu escrevi quando eu estava nos Estados Unidos, em 2019, mas eu levei mais tempo para terminar. E o Flores de Ébano, sim, eu acredito que seja voltado para o público infanto-juvenil, mas principalmente infantil. E ele versa sobre as histórias, né, de 12 mulheres. Eu tive que escolher essas 12, foi muito difícil para mim. Então, esse livro não é ficção, Flores de Ébano é baseado em pessoas que existiram mesmo. 12 mulheres que lutaram pela liberdade entre os séculos XVIII e XIX em lugares diferentes. Então, eu conto um pouco das histórias da Harriet Tubman, da Esperança Garcia, Sojourner Truth, dentre outras. Porque muitas vezes as pessoas já ouviram falar, mas não tem ali um aprofundamento, ou também não chega muito nas crianças, né? Então, a minha preocupação foi levar essas mulheres, essas histórias, para quem está, né, principalmente nas séries iniciais. Nos 2 livros, eu utilizo as flores e as rosas como inspiração. E essa foi uma questão que eu comecei a observar, assim, como as minhas protagonistas têm nomes de rosas, né? Acabou que isso virou uma característica. E a ideia é pensar exatamente o florescimento de todas essas mulheres, né? Que, a meu ver, se tornaram sementes. Por que elas se tornaram sementes? Porque eu escrevo sobre elas hoje, mulheres que viveram em outro tempo, mas que ainda seguem me inspirando e acredito que inspirem outras mulheres também. Então, eu acho que a gente tem aí um elo, né, bem interessante. Então, por isso que eu penso também como conhecer as histórias dessas mulheres como sementes para mulheres do tempo presente. Agora, voltando de novo para a universidade, né, eu acredito que ocupar, né, ser professora na faculdade de educação e também num programa de pós-graduação em educação, que é o PROPED, numa universidade pública como a UERJ, ter também, estar numa posição diferenciada e ter acesso a alguns recursos. Então, isso, apesar de toda a nossa escassez, né, toda a crise que a gente passou na UERJ, né, que é só o Rio de Janeiro ainda assim a gente consegue produzir pesquisa de ponta, e isso não é pouca coisa, e a gente tem produzido em condições muito adversas. E esse é o caso, né, do que eu tenho feito, porque são projetos que contam com financiamento, acho que é importante dizer isso, e é importante produzir conhecimento socialmente relevante a partir das demandas e urgências da sociedade, né, que paga impostos e que financia a nossa universidade pública, né?
gratuita e de qualidade. Então, retornar para a sociedade conhecimento que é produzido na universidade, para mim, é de fundamental importância, e isso, né, nós precisamos incluir nisso crianças e jovens, né, que inclusive merecem especial atenção, né, nesse retorno. E também, né, mais uma vez, eu preciso agradecer nesse ponto aqui as agências, né, foi graças à FAPERJ, eu tenho bolsa da FAPERJ, eu tenho Prociência, e eu tive uma bolsa da CAPES em 2019, na qual eu pude viver, com a qual eu pude viver um ano. Só que a bolsa não dava, né? Mas o meu salário também. Eu pude viver um ano nos Estados Unidos e isso foi muito importante, né? Fazer esse estágio pós-doutoral lá foi muito importante porque eu pude visitar escolas, museus, bibliotecas e ver como que lá nos Estados Unidos, e eles são, né, um país rico, como que eles têm, né, investimento, né? Às vezes até do setor, né, mas, né, é público, mas privado, mas eles têm lá investimento nesse debate. E aí eu pude ver que a gente ainda tem muito o que fazer também nesse sentido, né? De fomento a publicações desse tipo, a museus, a bibliotecas. E aí é isso, assim, mas de qualquer forma eu pude ter contato com um universo de materiais voltados para esse público, né? Público infanto-juvenil, e com especial atenção à temática das relações raciais. Eles têm muita coisa lá de qualidade sobre essa questão. E aí, né, isso contribuiu também para o meu entendimento de que a gente ainda tem muito o que fazer no Brasil. Não que os Estados Unidos sejam exemplo, mas eu acho que a gente pode... Não, a gente pode fazer também. Pode fazer e a gente precisa fazer, né? Aí, a defesa tem que ser, claro, sempre políticas públicas, né? E editais de fomento a publicações, ao audiovisual, a museus, a bibliotecas, para que, né, essas temáticas das relações raciais, diversidade e tudo mais, e principalmente para o enfrentamento das desigualdades sociais e do racismo, né, estrutural no Brasil também. Então, foi isso que eu aprendi lá na primeira economia do mundo, num país, né, de defensor de práticas privatistas. Eu acho que isso a gente não precisa copiar. O que a gente precisa entender é que a gente, que é um país, uma economia que acabou de, se eu não me engano, caiu agora para o número 12 do mundo, né? A gente precisa ainda mais investir em políticas públicas e em universidade pública e nas escolas, né? Enfim, o confinamento e o isolamento social tornaram, então, ainda mais urgente para mim o debate sobre a importância das políticas públicas para o fomento de uma outra literatura infantil também, uma literatura infantil que contemple, infanto-juvenil, no caso, que contemple a diversidade e que respeite a dignidade de jovens e crianças. Essa é uma geração já profundamente marcada por essa crise e pelos traumas que essa pandemia, né, com certeza é uma geração já traumatizada. E investir em livros de qualidade num cenário dominado por games, e aí eu vou falar não só como educadora, mas também como tia, mas acredito que aqui tem mães também, avós, enfim, madrinhas e madrastas, enfim, pessoas que têm criança por perto, como que é difícil tirá-las dos jogos, né? Investir em livros de qualidade, né, num cenário, né, que a gente está aí bastante desleal até da competição com as redes sociais. Mas investir em literatura é também investir em saúde e qualidade, né, de vida das crianças e dos jovens. Então, é tempo de nos reinventarmos também, né, para a gente seguir existindo. A gente tem que se reinventar como educadora, né? E é também nosso papel como adultas responsáveis zelar pelo direito de jovens e crianças a uma educação de qualidade e a uma literatura infanto-juvenil de qualidade também. Então, é isso, são algumas das questões iniciais que eu coloco. Acho que agora a gente pode conversar, porque eu não gosto de ficar falando muito tempo sozinho. E aí, estou aí aberta para o que vocês tiverem de curiosidade, dúvidas, perguntas sobre o processo criativo. Eu gosto muito de falar sobre as histórias também dos livros, não tenho problema com isso, posso dar spoiler. Então, estou à disposição de vocês. Olha, eu queria falar uma coisa, Claudinha, e todo mundo, vocês concordarem, eu acho que nem tem tanta gente assim. Talvez pudesse fazer inscrição no... E nem tem muitas perguntas ainda, né? Então, podia fazer inscrição no chat e aí a gente ia abrindo e as pessoas falando, né? O que vocês acham, ao invés de escrever as perguntas?
Eu né? acho que a gente tem tempo e a gente podia colocar e fazer um bate-papo, fazer uma roda de conversa. Interativa, né? Fica assim uma coisa mais informal. Uhum. Talvez motive a Alexandra também a ficar mais à vontade, sei lá. Nós já temos umas questões aqui. A Josiane falou um monte de coisa, então acho que a gente podia recuperar aqui o chat e vir falando. Tem os boa tardes, né? Não, e a Josiane tem a obrigação, porque ela lê os 2 livros. Então... Boa tarde, desculpe, estou saindo do trabalho, acompanhando, esqueci de desligar o áudio, é a Dayana. Boa tarde para todos, um monte de boa tarde para nos alimentar. Grata pela oportunidade de participar, é a Priscila Barcelos. A Josiane tem carinho por mim, pela Alexandre, então hoje a gente nem vai dormir direito, de tão alimentadas. As rosas que o vento leva é, sim, uma literatura importante para a educação das relações étnico-raciais e de gênero. Tem a Josiane também. Uhum. Tem muitas colocações assim de considerações mesmo. Quais são, Cláudia? Fala o nome da pessoa, né? A Carla Paz colocou que é muito legal sua consciência sobre a extensão da universidade, desenvolver o que você aprendeu para a sociedade. Se todos pensassem assim, seria maravilhoso. Isso é uma coisa que eu me formei também pela odontologia na UERJ. Eu queria também prestar assistência ao público, mas eu nunca consegui trabalhar em serviço público como dentista. Aí eu retornei agora para a pedagogia para ver se eu consigo trabalhar como professora na rede municipal, para eu trabalhar com público mais carente, que eu gosto também, Alexandre. Outra coisa uma pergunta para a Alexandra, da professora Márcia Cabral, que ela só leu As Rosas que o Vento Leva. Além da simbologia do vento e das rosas, ela ficou muito impactada com um par de sapatos. Como poderia comentar sobre o simbolismo dos sapatos no enredo, por favor, professora Alexandra? Claro, acho que já podemos, então, começar a conversar assim, que eu acho que fica mais fácil, né? Eu pergunto, aí eu respondo, aí vai outra pergunta, porque quando fazer aquela coisa de bloco, às vezes eu esqueço, então é melhor uma de cada vez. Eu gosto dessa pergunta do... sim, tem a questão das rosas, mas tem o sapato, com certeza o sapato é muito importante na nossa narrativa. Vou situar, então, um pouco agora para quem não leu, né? O livro, ele tem a Rosa, que é uma anciã, que inclusive é baseada em mulheres que existiram, né? Mulheres da família Soares. Eu pesquisei essa família, né? Família Soares, que chegou no Brasil a partir do continente africano, né? Um casal de escravizados que gerou o Israel Soares, e o Israel Soares nasceu no Brasil em 1843 e na escravidão. E ele consegue a compra, né, da própria Forri apenas na década de 1880. E a partir do que eu fui aprendendo e vendo sobre o Israel, eu criei essa história ficcional. E aí, a Rosa, que é, na verdade, uma das descendentes do Israel, mas é uma personagem criada por mim, mas tem uma Rosa, sim. Rosa foi uma neta de Israel. A Rosa ela vai contar a história, né? Vai ser ali o fio condutor. Ela tem em torno de 90 anos no momento que a história começa, que é por volta da 1986, 87, 88, 1988 que a história começa. E ela tem por volta de 90 anos já. A memória é muito boa, né? Uma anciã de 90 anos, a memória é muito boa. E aí a história se passa, né, a partir do sapato, que é o sapato que fica de herança, né, para Rosa, que é um sapato que veio passando de geração para geração, e ela herdou esse sapato e guardava, né, com muito afeto esse sapato numa caixinha. Então, o sapato, para a população, principalmente que passou pelo cativeiro, tem aí essa dimensão também da liberdade, né? Porque apesar de não ter existido na lei, né, uma lei que dissesse escravizados não podem usar sapatos, na prática cotidiana havia essa interdição. E as práticas
né, cotidianas, a gente tem muito mais dificuldade, às vezes, até de mudar do que as leis. Às vezes as leis são lindas e maravilhosas, esse é o caso do Brasil, mas quem respeita, né? Então, na prática, principalmente ali no século XIX, as pessoas escravizadas não tinham aí esse acesso a sapatos. E quando, né, as pessoas conseguiam a liberdade, vestir-se, calçar-se era algo um símbolo de distinção. Então, eu brinco um pouco com isso, mas com a metáfora também do sapato como liberdade. Né? Então, o sapato para mim é muito importante porque, como é uma família que vem ali também do abolicionismo, que foi um sujeito que militou no abolicionismo, e como essa é uma questão que perpassa também o livro, sem dúvida o sapato é um personagem muito importante, assim como o vento e assim como as rosas, né? Então, muito boa leitura aí de ter recuperado o sapato. Esse sapato também passa por uma questão pessoal, né? Eu sempre tive muita dificuldade de encontrar sapatos que coubessem no meu pé, porque eu sempre tive um pé maior do que se esperava para o meu tamanho. Então, eu sempre fui uma criança que tinha um pé muito grande. Eu lembro que com 10 anos eu calçava 36, o que era considerado uma aberração. Então, essa questão do sapato também passa pela minha própria história pessoal. E aí eu brinco um pouco com isso, assim, de levar isso para o texto. Então, eu me misturo muito ali na história. Então, realmente tem muita dimensão autobiográfica nesse livro. E não é fácil, viu? Não é fácil a gente revisitar momentos da nossa vida, principalmente da infância, e colocar isso no papel, e eu hesitei durante muito tempo, né? Até porque, como minha formação inicial em história, existe também toda essa coisa, não, eu tenho que ser objetiva e ter uma certa distância, eu não posso escrever em primeira pessoa. E hoje eu já tenho isso relativamente resolvido comigo mesma, de que a escrita em primeira pessoa é libertadora também. Então, muito boa a pergunta do sapato, realmente eu não poderia esquecê-lo. Ele foi muito importante nesse processo criativo, com certeza, de fazer esses vários links. Ele faz o link entre a minha própria experiência profissional, pessoal, minhas memórias, e com essa dimensão macro, né, do abolicionismo e da luta pela liberdade, e também dessa família que também me inspira na escrita. Então, muito boa essa sacação aí do sapato, uma pergunta. Ana Carolina também faz um comentário sobre a Edições Masa. Você quer falar, Ana, um pouquinho? Aqui eu fui recuperando também assim, um pouco. Não, na verdade, eu lembrei, quando você começou a falar dessa relação de produção de literatura infanto-juvenil afro-brasileira, eu me lembrei, né, da Betina, que já tem alguns anos, ele é o da Nilma Lino Gomes, da Federal de Minas Gerais, né? Aí me lembrei disso, assim, que talvez seja um movimento interessante esse, né, que a gente está conseguindo finalmente ter, né, espaço agora. Sim, a Nilma Lino também publicou, né, Infanto Juvenil, e foi pela Masa. E autoras como a Conceição Evaristo também, se não me engano, a Conceição Evaristo começou publicando pela Masa, né, e hoje aí é um grande nome da literatura brasileira. E mulheres como a Nilma, né, professora, foi, né, ministra também. A Nilma se dedicou no caso, o livro dela é infantil, eu tenho aqui em algum lugar, por Betina. Então, sim, é um movimento aí bastante interessante e não é tão recente, não. Né? É um movimento que já... E a Masa, ela né, tem aí toda uma importância para a literatura afro-brasileira, sem dúvida. Então, é importante realmente sempre falar, né, e divulgar que essa editora está situada lá em Belo Horizonte, tem toda uma importância aí para o cenário nacional, não só de literatura infanto-juvenil, mas a literatura também adulta, né? E também textos acadêmicos, né? O grupo do Luciano Faria, o projeto, na verdade, Pensar Educação, Pensar o Brasil, publicou muito pela Masa também. Mas alguém gostaria de pontuar alguma coisa? Tem alguma questão para a professora Chandrani?
Pode falar ou botar no Acho que a chat. Josiane trouxe várias questões ali na frente, falando de autobiografia. Acho que a Josiane podia falar um pouquinho, né, Josiane? Perguntar alguma coisa para a Alexandra, se for o caso, ainda mais, ou marcar, ou fazer um comentário. Cadê a Josiane? Então, a Josiane, ela inclusive fez resenhas dos livros. Pois é, então. Então, a Josiane tem a propriedade dessa resenha dos livros, publicou, inclusive, resenha do livro. Oi, boa tarde. Estão me Boa tarde, ouvindo? Josiane. Seja bem-vinda. Boa tarde. Oi. Oi, estamos ouvindo. Você não está nos ouvindo? Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Sim. Estão me ouvindo? Aham. Ah, sim, é que ficou silêncio para eu falar, né? Desculpa. Então, gente. Pode falar. É um prazer estar aqui nessa reunião com vocês, revendo e ouvindo pessoas que há muito tempo a gente não ouve nem a voz, né? Eu estou feliz de estar aqui. É uma forma não tão quente, mas é o que a gente pode fazer por agora, né? Eu queria falar assim, a respeito no caso desse livro que ela está falando com mais propriedade, que é As Rosas, né, que o Vento Leva. Esse livro eu li, tive o prazer de reler várias vezes, porque eu vou falar do lugar, né, que eu ocupo na sociedade, do lugar que eu venho, né? Na minha família, a gente não tem o costume de guardar fotografias, de falar sobre a gente não tem origem de falar, costume de falar sobre as nossas origens, mesmo porque hoje eu entendo por quê, né? Eu consegui entender porque muitas Josiane, tenta falar mais perto. O áudio eu não estou quase te ouvindo. Não sei se vai gravar. assim Melhorou. tá melhor? Nossa, Melhorou? Tá Melhorou melhor, bastante. melhorou. Estava cortando, né? Tá, então vou voltar um pouquinho. Tá. Eu estou dizendo que, para mim, a leitura das Rosas que o Vento Leva teve uma significação muito grande, teve um significado muito grande, porque na minha família, de onde eu venho, a gente não tem a cultura, né, o costume de compartilhar, de relembrar, né, histórias. Eu não sei muito bem da história da minha avó, mesmo porque eu perdi muito cedo. A gente não tem a cultura da fotografia, né, devido ao custo, né, as dificuldades que a gente enfrenta. Então, eu não tenho nenhuma fotozinha da minha vovozinha e não sabia nada sobre como era o tempo, né, em que ela viveu. E, através dessa escrita, eu pude tentar imaginar um pouco, porque, apesar da distância, apesar de não ser de não se tratar de uma personagem real, assim, ela traz informações importantes que me fizeram ressignificar e entender como que foi a época que minha avó viveu. Eu entendi porque ela passou por determinadas situações de dificuldades. Por quê? Porque a gente não conta, não guarda a memória, não tem lembrança. Então, esse apagamento, ele é histórico. Ele é histórico, né? Por isso que a gente não sabe, não conversa muito sobre as nossas origens, não conversa muito sobre a nossa descendência, né? Então, a partir dessa escrita, isso foi me dando uma nova visão. Eu pude compreender um pouco mais sobre a minha ancestralidade e a realidade dos meus familiares, né? Então, assim, foi muito emocionante para mim ler, porque eu posso imaginar o que elas vivenciaram, o que elas viveram, né? Hoje, a nossa realidade, né? A realidade da minha mãe, que é uma outra geração, também foi uma realidade parecida com a da tia Rosa, né? Então, assim, de ter que enfrentar os desafios, né? Do salário baixo, da pouca oportunidade de emprego, dificuldade para se manter no ambiente escolar, né? Minha mãe estudou até o 3º ano. Então, assim, por conta de todas essas dificuldades, a gente não tem muita memória.
Então, para mim, eu não tenho palavras para descrever quão significativo para mim é o contato com essa obra. E não é porque eu sou orientadora dela, não. Quem conhece minimamente, né, a história do nosso país, na verdade, eu costumo dizer que é a história do mundo, porque muitos lugares onde aconteceu o tráfico de escravizados, o negro ele vem enfrentando dificuldades similares, né, parecidas. Então, quando você tem um contato, até mesmo com uma obra de uma escritora negra que não seja brasileira, já te ajuda, né, a reinterpretar, a ressignificar muitas coisas. E eu só tenho que agradecer por fazer parte desse grupo de pesquisa, né, que é orientado pela professora Alexandra Lima, e por essa oportunidade de poder desenvolver ao longo do tempo uma consciência mais coerente com a realidade que a gente vive. É isso. Obrigada. Josiane. Cláudia, eu acho que tem Elaine, uma pergunta da Elaine, e tem a Giovana que se inscreveu também para falar. Mas, enquanto isso, só para fazer a propaganda aqui, a Josiane publicou a resenha no site do Pensar Educação, Pensar o Brasil, é um convite à leitura, né? Acho muito bom o texto dela, então quem tiver interesse, né? Prestigiar aqui a nossa... Né? Eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de escrever sobre essa obra. Então, gente, vamos todos ler lá no site, né, do Pensar a Educação, Pensar o Brasil. É isso, Alexandra? Repete aí um pouquinho. Sim, é o jornal, né, do Pensar. E aí tem a resenha que a Josiane fez. Mas se jogar Josiane Rosas no Google, vem. Tá. Então, vamos lá, gente. Vamos ler para entender um pouquinho mais e a gente poder divulgar, né? Sim. Então, acho que a Giovana está inscrita e tem a Elaine também, que tem uma pergunta. Que aí depois a Cláudia lê a pergunta da Elaine. Olá, boa tarde. Eu tive a honra de ter aula com a professora também. Nós tivemos aula de educação, História da Educação Brasileira, na pedagogia. E eu li seu livro ontem. Eu falei, eu vou ler porque eu fiquei muito intrigada. Na verdade, eu achei ele muito bonito. As imagens me atraíram de uma forma que eu falei, gente, deve ser um livro infantil. Aí eu falei, vou ler. Quando eu li, eu falei, nossa senhora, tem muita coisa para refletir. É muito mais adulto do que infantil. Eu me senti muito à vontade lendo, porque eu sempre achei história muito difícil. Eu sempre achei muito complexo, porque parece que não é ensinado para a gente entender de uma forma fácil, sabe? E eu lendo o livro, eu achei muito legal ver toda a história, e mesmo assim, eu senti, né, eu senti as dores que ela trouxe, as despedidas, toda essa questão. Então, nossa, parabéns, eu amei o livro e quero ler o outro, já vou procurar aqui para poder comprar e ler o próximo. Em relação aos sapatos, né, eu fiquei muito intrigada com a questão dos sapatos, e eu vi que o sapato não é só um sapato, né, são as lembranças, são toda a história daquela família, né, que é a história de muitas famílias que têm outras singularidades, mas me trouxe isso. E só que no final, a tia Rosa, ela dá o sapato? Isso para mim, eu falei, não, eu preciso saber se ela ganhou o sapato. E aí eu queria saber se ela conseguiu. Ô, Giovana, vai dar spoiler para o livro? Eu não acredito. Mas aí eu preciso As pessoas ainda vão ler. Não. Gente, mesmo eu dando spoiler, leiam, porque vale muito a pena e é muito mais do que um sapato, digo isso. Assim, essa questão, né, do público, né, aquilo que eu disse, assim, acho até que a gente pode fazer essa discussão, não sei se você já fizer essa discussão aqui na roda, Márcia, inclusive, é especialista, tem formação em letras, mas eu tenho dificuldade, às vezes, também, dessa coisa muito fechada, né, de literatura infanto-juvenil, porque eu, por exemplo, consumo esse tipo de livro, então, eu acho que a gente tem aí uns trânsitos, então, assim, uns trânsitos, eu acho que um livro bom ou razoável, eu não vou dizer que meu livro é bom, mas razoável, eu acho que ele transita, né, nos públicos, eu acho que ele pode ser lido por pessoa de qualquer faixa etária, né? Então, eu tentei isso. Eu acho que o livro tem alguns ranços da professora,
Eu acho que essa coisa, às vezes, muito didática, talvez, né, em alguns momentos, porque é aquilo, né, eu não consigo separar. Né? Então, eu sou professora, e eu estou escrevendo em literatura, mas assim, eu sou professora, então não tenho essa coisa de eu sou uma romancista, tal. Não, eu não estou vivendo dessa forma. Então, tem essa questão, essa característica, eu não acho que isso seja um defeito, mas da coisa do didático, às vezes, né? E sim, Giovana, eu pensei também em vocês, né, que estão na graduação, e eu acho que esse livro pode ser lido por quem está na graduação sem infantilizar. Eu acho que a gente não pode infantilizar o leitor nunca, e isso inclui as crianças. Você não deve infantilizar os leitores e as leitoras. Isso eu aprendi na EJA, quando eu trabalhei com educação de jovens e adultos, que eu via muitas vezes as pessoas usarem livros infantis para trabalhar com adultos, e isso, se uma coisa é parte do sujeito, agora você apresentar apenas isso, acho, como professor, acho que é complicado. Mas, enfim, o principal problema é a infantilização, infantilizar idosos, infantilizar adultos e infantilizar crianças. Acho que criança também tem que ser infantilizada. Enfim, então, Giovana, é muito interessante essa sua observação porque eu sou adulta. Na verdade, você é uma jovem, e eu realmente estava pensando em vocês quando eu escrevi, porque é com vocês também hoje que eu converso, né? Então, sim, de certa forma foi proposital, né? Agora, é aquilo, né? Quem não gosta de coisa bonita? As ilustrações eu acho que são ali mais um ingrediente, mas também não são, acho que ilustrações que são ali, que subestimam a inteligência do leitor. Então, eu acho que foi muito feliz nesse ponto. Eu não vou dizer do sapato, eu não sei se eu não sou autorizada pela editora a dar spoiler. Então, mas gosto do mistério. Vamos deixar assim como gente, tem o Torto Arado. Eu não sei se vocês já leram o Torto Arado. Eu não posso falar aqui do que se passa no Torto Arado, assim, tipo, quem é ali que tem, que são duas irmãs, qual é que foi, né, afetada pelo... Eu não posso falar muito, porque senão eu vou entregar o enredo. Então, é isso, assim, coisa... E ele faz muito bem isso, né? Como que ele não subestima a capacidade, a inteligência do leitor com o mistério. Então, mas eu gostei da sua pergunta, viu? Essa foi uma questão do sapato, se ela ia dar ou não o sapato, que eu fiquei ali comigo mesma também. Eu acho que sua pergunta é muito pertinente, mas eu não vou responder para fazer falta no livro, porque eu acho que eu digo no livro. Mas deixa aí para quem não leu, como, né, um elemento aí da história. Mas, assim, eu gosto muito desses livros que vão te envolvendo e tem um mistério, como, por exemplo, Torto Arado, o próprio Machado de Assis, né, no Dom Casmurro. Mas eu também gosto, às vezes, de resolver no livro os teus desfechos, assim, né, de algumas coisas. Mas neste livro, Giovana, em especial, tem algumas histórias que não têm desfecho. Eu não sei se isso foi um ponto que chamou a atenção de vocês. Tem personagens que desaparecem, e é de forma proposital. Então, porque eu tenho planos de trazê-los em outros momentos, ou pretensão, talvez. Então, eu tenho, no momento, está descansando, né, esse livro que eu estou escrevendo, que, na verdade, foi antes do Rosas, mas ele está parado no momento, que eu acho que precisa descansar, mas tem um personagem que volta nesse livro que eu estou escrevendo agora. Então, eu tenho planos com esses que eu dei cabo aí no livro, que eu não dei uma resposta de o que acontece com essas pessoas. Eu tenho plano de fazer outras histórias e criar outras histórias para essas pessoas. Então, é de propósito, não sei se vocês perceberam isso. Mas tem a ver com a questão do vento e das pessoas que desaparecem, né? E a gente não sabe mais sobre elas, as pessoas que passam as nossas vidas, a gente não sabe o que acontece. E, de certa forma, é um pouco a relação de Rosa com a Nininha, né? Porque vai ter ali um momento de separação e o que acontece depois, né? Então, de certa forma, Giovana, sim, tem essa questão aí que eu deixo de suspense para outros momentos de conversa. Então, eu não resolvo tudo, não. Apesar de gostar, às vezes, de resolver durante a obra, mas eu não resolvo tudo nessa obra, não.
Fico né? E feliz, foi de porque aí propósito. eu vou poder procurar os próximos livros, porque eram as minhas próximas perguntas. Mas Oh, tudo mas bem. faça as perguntas. Porque eu ia perguntar dos outros personagens, por exemplo, o pai da Nini, só que aí. Então eu deixo para ler o próximo livro, não me importa. Eu fiquei muito intrigada. Por favor, agora escreva, né? Porque senão eu vou ficar aqui curiosa, né? Mas, sem pressão, mas assim, fiquei curiosa, eu gostaria de ler outros. E muito obrigada, foi incrível. E, sério, eu vou indicar para todo mundo, vou dar pro meu irmão de 11 anos ler, porque vale do pequeno ao mais velho, porque foi muito boa mesmo a leitura. Ah, que bom. E você leu assim numa tacada só ou foi lendo aos poucos? Eu não consegui parar de ler. A questão do suspense foi Foi me chamando. seguido. E aí me puxou e eu não consegui. Eu li tudo de uma vez. Só que hoje eu falei, não, eu preciso saber do presente. Aí eu voltei e li a parte do presente. Falei, gente, eu não tô achando. Ou eu tô lerda ou eu não tô achando. Aí eu fui, procurei e não encontrei mesmo explícito, não. Aí eu vou ler de novo para ver se eu encontro alguma pista, porque eu fiquei curiosa. Mas olha, Giovana, uma coisa que eu não tenho problema nenhum de dizer isso, mas eu também fiz o livro para mim. Então, como eu sou uma leitora, eu queria uma história assim, mas não tem essa história assim, então eu vou fazer. Então, eu fiz o livro para mim também, para agradar a leitora que eu sou. E tem umas coisas que eu faço assim, muito da intuição, né? Que, tipo, essa coisa do ficcional, eu tinha muito medo, né? Porque como eu tenho formação em história e eu me inspirei em pessoas reais, eu tive também muita preocupação, não medo, mas muita preocupação de como que eu ia retratar as pessoas, né? Então, a Rosa é ficcional, mas ela é inspirada em pessoas, em mais de uma, que existiram. Isso, para mim, foi a coisa mais legal. Esse momento de fazer a ficção. Incrível isso, né? Porque está falando isso, mas a parte mais agradável, prazerosa para mim foi fazer a parte ficcional, foi criar personagens. A parte mais difícil foi a parte histórica mesmo ali, essa foi a parte incrível, mas foi a mais difícil para mim. Porque eu não tinha muita liberdade ali de mudar umas coisas, então foi a mais difícil. Então, eu não sei se eu poderia dizer isso, mas a parte ficcional foi a que mais me agradou no processo. Né? Então, talvez eu tenha que rever minha identidade, Márcia. Sou uma historiadora. Para fazer letras depois. Gente, tem a Elaine. Elaine, a você Elaine, quer a Elaine, ou quer que a... Não quer falar? Quer que a Cláudia leia? eu vou ler então, peraí. Ela falou sobre o livro que foi escrito. Não, a Elaine falou sobre o marido dela. Como ela falou, boa tarde, professora Ah. Alexandra. É um prazer enorme lhe reencontrar após a senhora participar da banca de defesa de mestrado do meu marido. Escrever um livro é um sonho e eu gostaria de saber da senhora como se iniciou a escrita do primeiro livro, o que lhe deu um start. Isso é um insight, foi aquele clique, né? Muito boa essa pergunta. Essa questão do primeiro livro é difícil, né? Porque, na verdade, nenhum desses aí foi o primeiro livro. Eu escrevia quando eu era criança, né? Eu tinha escrito um livro, inclusive, contando lá a história lá da ilha onde eu morava. E minha irmã ilustrou, porque na época eu não desenhava e nem pintava. Agora eu faço isso, mas na época eu não fazia. Então, minha irmã ilustrou e eu fiz a história. E aí, uma pena que esse livro tenha se perdido. Mas eu já tinha feito um livro, né, para partir de pesquisa, mas também fui pensando, né, elementos ficcionais, um manuscrito, né, quando eu tinha 12 anos. Eu criava histórias, eu gostava de criar histórias quando eu era criança, mas nunca tive coragem de publicar nada, né, porque a gente às vezes escreve para a gente, fica ali guardado e às vezes até se perde, né, como foi o caso desse meu livrinho que eu escrevi quando eu tinha 12, 13 anos. No caso desses agora, que eu tive coragem de publicar, essa coragem passou pelas condições que eu tenho hoje. Então, hoje eu tenho condições de publicar e eu contei com recursos, inclusive, para fazer isso. Né? Então, não é tão simples também, né? E essa é uma discussão também da literatura, viver da pena neste país. Quem é que pode viver de escrever literatura nesse país, tirando alguns nomes que a gente conta a dedos, né? Então, esse é um aspecto. Hoje eu tenho condições de fazer. Mas também, no momento em que nós nos encontramos, existem aí algumas brechas também para pessoas que estão de fora desse circuito aí publicarem, né? O que vão chamar de autopublicação. Então,
se alguém tiver aí interesse, inclusive se aventurar pela Amazon, inclusive dá para publicar pela Amazon gratuitamente, enfim, ter seus livros lidos aí nessas plataformas. Então, hoje, tem uma certa acessibilidade, assim, digamos, né, para você publicar seus primeiros textos. Tem os editais também para enviar, né, obras, esse seu livro ganhar. Esse foi o caso, mais uma vez, do Torturado, ele ganhou um concurso, né, o Leia, em 2018, daí que ele foi, né, que o livro dele se tornou aí esse sucesso todo. Então, veio mais uma vez da minha experiência, na verdade, docente, né? Tipo, não, eu acho que eu preciso, como pesquisadora desse tema, escrever de outras formas para outros públicos. E aí eu lembrei, né? Eu já fazia isso, né? Já tinha feito livros, mas que eu nunca tinha tido coragem de publicar e nem condições financeiras, e que eu estava num momento interessante aí da minha vida que eu achava que eu devia retomar isso, né? Para mim, enfim. Então, se você tem aí esse projeto, eu encorajo. Hoje tem várias possibilidades, até mais acessíveis em termos de como fazer, né? Como pagar para ter o livro, ou até não precisa imprimir, pode ser um livro digital, né? Porque hoje isso aí é uma tendência, né? O e-book que você lê eu não sei, nesses, como Kindle, como é que a gente chama isso? Enfim. Então, tá relativamente mais... Dispositivos, acho que a palavra é dispositivos. Desses dispositivos aí. Então, eu encorajo a quem aí tem seus projetos muitas vezes engavetados a, né, seguir adiante, e se isso é importante para você, né? Foi para mim, né? Como eu disse, na minha própria história de vida, e trouxe algumas satisfações que eu ainda não tinha tido na vida acadêmica, enfim. Então, eu recomendo. Antes de dar Tem outra continuidade, pergunta. Cláudia, só um minutinho. Cláudia, só um minuto. Queria registrar a presença da Paula Cid, que no início eu não tinha identificado, e ela já está, pois se ela quiser falar um pouquinho, né? E também da Liana, que assim que eu falei, a Liana entrou, parece, né? Ela disse: olá, Paulinha. Então, seja muito bem-vinda. Desde o começo já vi que você está aí há um tempo, e a gente fica, então, muito contente que o grupo todo do projeto está aqui em peso. Cadê a Janaína? A Janaína também está aí. E é isso, tá bom? Só para marcar. Se vocês quiserem falar também, talvez para finalizar, vocês pudessem falar alguma coisa, assim, fazer uma síntesezinha, né? Porque eu falo demais também. Então, tá bom. Mas a gente está com o teto aí até 17 horas, então ainda são 16h25, então a gente ainda tem um tempinho, tá bom? Cláudia, então eu passo a palavra agora, você fazer a outra questão da Ana Carolina, ou ela mesma faz. Tem uma questão que foi sobre o diálogo, a sua relação com a ilustradora, a presença, como foi a presença das imagens e os textos, a conexão. Foi da Isaurina. Muito boa essa pergunta, né? Porque primeiro nasceu o texto, e aí eu conheci o trabalho da Priscila, que é a ilustradora do livro, nas redes sociais. Né? Como é que hoje, se você produzir um livro sem estar antenada a tudo, eu conheci a Priscila nas redes sociais, conheci o trabalho dela, e eu fiquei muito assim, encantada. Não, sabe aquela coisa de paixão à primeira vista? Assim, nossa, mas que trabalho bonito, que coisa mais sensível. E eu fiquei, deve ser, né? Deve ser inacessível ter uma ilustradora dessa, mas de qualquer forma eu vou entrar em contato. Entrei em contato, mandei o livro, ela é jovem também, mandei o livro para ela, e ela super se interessou, gostou bastante. E aí ela fez as ilustrações, né, a partir do material que eu tinha mandado, o texto. Então, tem que ter esse entrosamento realmente, né? E a ilustradora precisa, de fato, ter essa sensibilidade, né, para traduzir em imagens o que a história está ali pensando. E eu lembro que eu conversei muito com ela sobre essa questão mesmo de como que as pessoas seriam representadas. Eu queria realmente que fossem imagens bonitas, o que não era problema para ela, porque os desenhos dela são muito bonitos e muito sensíveis. Então, super deu certo. Eu realmente fiquei muito feliz de ter sido ela a pessoa que ilustrou, porque eu gosto do traço, gosto
do olhar que ela traz e da delicadeza, enfim. Então, acho que funcionou muito bem. Mas foi a partir do texto, né? Eu agora estou com outro livro que eu estou me aventurando a ilustrar, e aí já foi o contrário. Eu fiz as imagens, fiz algumas imagens, e eu posso fazer a história a partir daí. Então, no meu processo criativo hoje, eu tenho pintado. E aí ajuda na escrita, né? A pintura tem me ajudado na escrita. Mas nem sempre essas minhas pinturas vão para o livro, não. Eu só para me ajudar, né? Porque a Priscila é muito melhor do que eu nessa parte. Eu pinto também por intuição, assim, né? Não é nada com técnica, nada disso. Mas ajuda, né? É importante a gente ter essa conexão com a arte e com a literatura, principalmente no momento que a gente se encontra, né? De tanta dureza, né? De tanta falta mesmo de esperança, essa fila da vacina que não anda. Então, a gente precisa se conectar ou reconectar com a arte, com a literatura, com o cinema, com essas formas de expressão, e principalmente com coisas bonitas, né? Eu acho que a arte, né, por mais que seja uma arte, às vezes, como a do Picasso, que está falando lá de guerra e tudo mais, ainda assim, apesar de toda a tragédia que ele retratou, é sensível e ainda assim é bonito, né? Então, eu acho que é isso, assim, acho que eu estou muito também afetada por esse momento, e isso tem aflorado em mim, né, essa coisa mais sensível, né? Então, é muito boa essa pergunta de, né, lembrar aqui da Priscila, porque é uma pessoa importante nesse processo também, e acho que a sensibilidade, o livro deve muito à sensibilidade dela também. A Yamin Isaurina falou também como poder ter acesso aos teus livros, como ela pode comprar, como é que ela gostaria de ler, ela está muito interessada. As pessoas estão buscando isso no chat. Aí essa é uma questão que a pandemia, né, atrapalhou bastante. Conversei com o Márcio, falei, nossa, Márcia, se a gente fosse fazer essa roda na UERJ, eu iria levar pelo menos 60 exemplares para distribuir para as 60 primeiras pessoas que chegassem. No caso de flores, né, de ébano, que eu tenho mais exemplares, gratuitamente. Mas como a gente está nessa situação pandêmica, eu não tenho como ficar mandando tudo pelo correio, até porque é uma exposição e os correios, né, vocês sabem. Então, a gente está num momento muito crítico da pandemia. Eu poderia, vamos passar uma lista aqui, eu poderia mandar por os correios, mas até isso está ficando difícil. Então, no caso, quando a gente voltar, eu vou ter exemplares para dar. Eu tenho dado, inclusive, para as colegas professoras, né? Aí eu dou, elas distribuem nas escolas. Mas, como essa é uma questão delicada, né? Vocês também podem adquirir o Flores de Ébano no site da MASA. Ele está disponível no site da MASA. Só MASA Edições está lá. E as rosas, ele está também disponível na Kitabo, né? Livraria Kitabo. Eu vi que também está na estante virtual e também em outras livrarias. Então, as rosas também vocês conseguem aí pela internet, né? Comprar o impresso. Eu gostaria muito de tê-los também como e-book, né? Eu vou ver isso com as editoras, porque isso facilita bastante, né? A circulação e tal. Mas, assim, no futuro, né? Quando o livro estiver circulado, ou até mesmo estiver esgotado, meu plano é disponibilizar também o PDF, né? Mas quando estiver esgotado aí, né? Enfim. Mas eu também tenho outros projetos aí não nesses dois casos, mas de download gratuito, né? Acho que isso é importante. Se fosse o caso desses dois livros, a gente já poderia vocês poderiam ter lido. Mas, de qualquer forma, hoje, né, eu posso indicar esses dois caminhos, o site da MASA e o site da Kitabo, e estande virtual também, que eu acho que está lá. Professora, a Karen Teixeira perguntou para a senhora contar mais sobre como foi publicar os livros e qual foi a sensação de ver o nascimento deles. E sobre as editoras, elas te chamaram para publicar? Então, aquilo que eu disse, né? Eu sou uma pessoa relativamente cara de pau, né? Então, tudo fui eu que fui batendo nas portas. Eu entrei em contato com a Priscila, porque eu a conheci pelas redes sociais, gostei do trabalho dela, entrei em contato.
A Masa também era uma editora que eu gostaria, né, de publicar, por todo esse simbolismo, né? Então eu entrei em contato com ela, olha, tem esse livro, Flores de Ébano, público infantil. Ela me chamou para conversar, achei interessante isso, que isso nunca tinha me acontecido, eu nunca tinha conversado pessoalmente com a editora, mas ela é moda antiga, então fizemos essa conversa, e aí aconteceu lá o projeto de publicar o Flores de Ébano. E com o Kitabo, eu conhecia uma das responsáveis, né, uma das editoras, na verdade, a Fernanda Felisberto, num congresso nos Estados Unidos, quando eu estava lá, e aí ela comentou desse projeto que ela tem com essa amiga, que é a Heloísa Marconde, e outras pessoas também. E a gente está aí tocando essa editora. E eu, legal, então eu tenho esse projeto aqui, e ela também é da literatura, a Fernanda, e ela super acolheu a ideia, e foi muito legal o processo com eles também. Fernanda e o Riso, que foi o revisor e também que atuou na produção, e aprendi muito, né, com essas trocas também com eles. É muito legal a gente publicar por editoras consideradas pequenas, porque você meio que vira a estrela da editora, então isso foi bem legal para mim. E esse processo, né, de construção e de nascimento, ele realmente não é rápido, né? Ele tem várias etapas, e você precisa realmente estar ali atento, acompanhando, para não ter nenhum tipo de erro. E depois que você publica, ainda tem a fase da divulgação e participação em rodas e tal. Então, eu tenho gostado muito dessa vida, viu? Se fosse algo que desse para eu viver disso, eu iria. Mas não dá, né? Então, enfim, então... Mas é bem legal, sim, essa experiência de escritora. Tem até uma coisa que eu não comentei, que Márcia falou no início, sobre a questão do pseudônimo, viu, Márcia? É uma questão muito importante para mim também, essa coisa do nome, que eu brinquei com isso, que foi uma sugestão que a Fernanda, a editora, deu. Você vai manter o nome ou você vai criar um nome? Acho legal esse negócio de criar nome. E aí eu criei esse nome, Chandra. E Chandra é parte de Alexandra. E que crianças normalmente falam assim, né? Chandra, Xande, o mais curtinho eles preferem. E o Chandra, então eu aproveitei daí, começa com X, eu gosto dessa coisa de começar com X. E o Lia, Chandra Lia, na verdade é Alexandra ao contrário. E minha avó me chamava de Alexandra, e não de Alexandra. Ela estava um I. Então eu brinquei com isso, como ela me chamava, Alexandra, e aí eu inverti o nome. Então a Chandra Lia é Alexandra ao contrário. É só isso, é um jogo. E eu gosto de Lia porque ler é um verbo, e Lia é o verbo ler conjugado, né, no passado. Então, são brincadeiras que eu faço para tornar um nome mais curto, talvez mais marcante. E foi algo também que eu aprendi com a própria Bell Hooks, porque Bell Hooks também não é o nome próprio dela, é o nome que ela faz uma homenagem a uma bisavó, na verdade. Então, essa coisa de você se dar o nome, você escolher um nome para, né, essa sua identidade, e muitos escritores já fizeram isso, foi algo também bem divertido, né? Eu lembro que eu estive numa banca da Márcia, eu não lembro qual foi. Eu acho que foi a que trabalhou com o Vinícius de Moraes. Que Vinícius de Moraes, Aline, foi da Aline. Vinícius de Moraes, ele tinha um pseudônimo e ele tinha... Ela está aqui, Aline Tasbeirão. Ela estava, não sei se ainda está. E ele assinava como mulher numa coluna. E ele também teve vários outros nomes, assim como várias outras pessoas da literatura. O próprio Fernando Pessoa também brincou muito com essa coisa de ter alterônimo, de ter pseudônimo, são diferentes as coisas, né? E aí já saiu. Então eu vou brincar com isso também. Eu gostei, então eu tenho assinado. Agora eu vou assinar sempre nas produções literárias, vou assinar sempre Chandra Lia. E na produção acadêmica mais, né, estrito, eu vou nos artigos aí para cá, aí eu assino meu nome completo. Mas foi algo bem, bem legal também fazer essa brincadeira, né? Professora, tem mais uma pergunta, que ao publicar seus livros, foi da Karen. Qual retorno te fez perceber que você estava no caminho certo em sua trajetória? Então, exatamente aquilo que eu comecei a dizer aqui, né? Desde poder dar o livro
porteiro, para as pessoas que trabalham aqui no prédio, para as pessoas do lado do bairro lá onde eu cresci, para o pessoal de outros momentos da minha vida. Você está escrevendo? Eu botei nas redes sociais, pediram, queriam ler, para pessoas que normalmente não leem as minhas coisas. Eu sou muito sincera nesse ponto, as pessoas não leem as coisas que a gente publica. Não as pessoas, né, como amigos de infância, tal, as pessoas não leem o que a gente escreve nas revistas. Mas elas demonstraram interesse por esse trabalho. Então, esse é o primeiro ponto. Então, foi uma satisfação muito grande. E poder ver, por exemplo, os livros serem utilizados nas escolas e ter também o retorno desse público, que é um público que me preocupa bastante, né? Hoje eu não estou diretamente em sala de aula na educação básica, mas eu sempre tento fazer ações e falas e palestras, mas não é a mesma coisa, né, de você apresentar um produto como esse livro bonito, bem ilustrado e tal. Então, estou num momento muito perigoso, assim, né, porque a sedução é grande, essa coisa de ir para a literatura e tal. Então, é um prazer, né, uma experiência única, mas é perigoso isso. Eu acho que muita gente parabenizando, agradecendo, tem gente querendo ler imensamente, e foi muito agradável. Eu não sei se alguém quer colocar mais alguma questão, pode estar aberto. Cláudia, eu queria ler aqui uma questão, porque a Liana teve que sair, ela deixou, e aí depois eu queria fazer um comentário para passar para as meninas, devem fechar. A Liana, tá? Alexandra, parabéns pelo lindo trabalho. Não poderei ficar até o final. Te falei que ela tem uma bebê, né, que é a Manu. Mas amei saber que sua obra está no repertório de leitura de crianças do Pedro II. Ela é professora do Pedro II. Você já participou de uma roda de conversa com crianças leitoras? Pretende fazer? Muito boa essa. Sim, muito boa. Inclusive, eu estou, né, nessa fase aí de negociação lá com a Sirlene do Pedro II, que é me orientando também, faz doutorado comigo. Eu quero falar para as crianças, eu quero conversar com eles diretamente. Eu já fiz com professores e tal, mas com jovens e crianças ainda não. Eu estou super interessada, assim, tipo... Eu tenho uma agora que eu estou vendo com o Rafael, que é professor da prefeitura, eles querem muito, mas é aquilo, né? A pandemia está atrapalhando bastante esse tipo de ação. Então, estou muito ansiosa por esse momento, sim, de poder conversar face a face com os jovens e as crianças. Até o momento eu tenho feito mais ações com professoras, né, das escolas e tal, e tendo o retorno pelos trabalhos que os estudantes fazem ou pelos textos que eles produzem e tal. Mas essa conversa, tipo essa aqui agora, de roda de leitura só com crianças, ainda não teve. Eu gostaria muito de ter. Né? Mas eu sei que, né, tem todas as dificuldades essa coisa da virtualidade, nem todo mundo tem acesso e, enfim, é mais complicado mesmo. Mas eu estou disponível, eu venho, para conversar com crianças e jovens também. Ana Carolina tem uma observação a esse respeito. Tem que vir para o CAP agora. A gente, inclusive, tem feito umas lives lá, Alexandra, e aí eu vou conversar por conta até dessa questão da biografia. Um dos anos de escolaridade, o 5º ano, trabalha com biografia. Eu sou do 2º, dos pequenininhos. Mas, assim, vai ser uma maravilha. Se você puder, vai ser ótimo. Eu vou conversar lá, vai ser muito bom. Posso sim, estou totalmente aí, né? Mesmo para a virtualidade, né? Mesmo para fazer nesse momento, né? O que é possível. Obrigada. Eu queria fazer um comentário, meu último comentário, depois passar para as pessoas aí que vão fechar, né, a roda. Eu fui lendo, né? Eu sempre leio o prefácio, a entrada no livro, tem toda essa relação com o livro, né? Desde pequena, materialidade, sempre gostei de livro de capa dura, grandão, sempre olhei. Mas eu não fui ver a árvore genealógica, fui lendo o enredo, aí fui fazendo no meu caderninho a árvore genealógica, né? A Josiane chama atenção para isso, há uma árvore genealógica, né? Então, eu acho que é bem interessante o leitor não saber disso no início, porque eu fiquei me sentindo lendo 100 Anos de Solidão, né, do Gabriel Garcia Marques, quando eu estava na graduação, que é assim, a gente de recuperar aquela árvore genealógica é algo assim muito intenso, muito denso.
E eu fui, vem cá, quem é o pai agora? Vamos voltar um pouquinho. Aí eu não diria assim, as árvores tinham que estar na frente, eu acho que não, tinha que estar lá atrás mesmo, para a gente não ficar dando spoiler, digamos assim. Então, eu acho que é legal a gente se enredar nesse enredo, entendeu? Então, eu gostei muito, como leitora, de descobrir quem era o pai, quem era o filho, voltar, porque tem muito disso, né? Quem agora desapareceu, quem apareceu de novo, etc, etc, né? Quem está com relação com o outro. Então, eu fiquei assim, me sentindo bem, e acho que isso foi respeitoso com esse leitor, mesmo tendo uma destinação do leitor infanto-juvenil. Então, eu queria dizer que me agradou depois de ter encontrado a árvore genealógica. Eu não queria ter encontrado primeiro, digamos assim. É isso. É muito importante essa questão da árvore, eu tenho muito orgulho dela. Essa foi uma discussão que a gente teve no processo editorial, e aí eles falaram, acho que não sei se foi a Fernanda, que falou assim, não sei se essa árvore entra ou tal. Eu, não, mas eu acho importante, porque principalmente para o leitor, que ainda não é um leitor não tão maduro, ele não vai ter essa coisa de fazer o que você fez. E aí eu acho que as pessoas podem ficar perdidas. Então, mas bota no final, para não estragar o... Eu vejo que alguns livros, como aquele Caminho de Casa, por exemplo, tem a árvore no início. E eu senti isso também. Na árvore no início pode ser um anticlímax ali, não sei. E aí, vamos botar então no final. Eu fazia questão que essa árvore entrasse, porque eu sou uma pessoa que me perco com certa facilidade. Então, eu achava que tinha que dar esse mapa para a pessoa se situar. Mas eu gostei muito de saber que foi desse jeito contigo. Acho que uma outra leitora também me disse isso. Eu fiquei fazendo, mas ela fez da família dela, no caso. E essa é uma coisa legal, esse convite para que as pessoas façam também das suas próprias famílias, né? E essa é uma coisa, por exemplo, Josiane, que eu compartilho com você, eu não tenho isso. Eu paro nos meus avós, eu não consigo saber os nomes dos meus bisavós, por exemplo. Então, a minha árvore é uma árvore muito incipiente, porque é uma família migrante e tem várias questões, e eu não consigo sair dos avós, que são os únicos que aparecem, né, na minha certidão de nascimento. Eu tenho na minha certidão de nascimento até os avós. Eu já tentei, nesses sites eu não encontro, mas essa família que eu me inspiro para escrever o livro, eu encontrei gente que viveu até 1990. Então, e aí a historiadora, né? E aí a historiadora que tem, gente, eu consegui fazer a árvore da família. Então, no livro As Rosas, é uma árvore relativamente ficcional, mas aquelas pessoas, elas existiram. Agora, eu vou publicar um outro livro, que aí é um livro acadêmico, que é sobre essa questão da educação, né, da experiência de escravizados, e o último capítulo é sobre a família Soares. E aí tem lá a árvore sem a brincadeira que eu fiz, então está lá a árvore, né, da família mesmo, que na verdade a brincadeira que eu faço é com a rosa, existe uma rosa nessa família, mas eu criei uma nova rosa a partir de outros elementos. Enfim, mas é muito importante essa questão da árvore. E aí, uma questão que eu posso colocar para as crianças e jovens, quando a gente for ter essas conversas, façam também as suas, se isso for possível, né? Tentem ir nesse site, que é possível hoje no Family Search, você consegue lá, colocando os nomes dos seus antepassados, você consegue saber informações sobre eles, como casamento, óbito, nascimento, batizado, essas coisas todas. E aí E além disso, pessoal, tem um projeto, na verdade, que é você fazer teste genético. Eu fiz teste genético, que você consegue saber um pouco de onde vêm seus ancestrais, né? Então, que é essa discussão do direito ao passado, né? Quem é que tem direito ao passado no Brasil? Quem é a população que não tem? Então, eu acho que é caro, né? Esse teste eu fiz, eu achei caro na época, mas eu precisava fazer. Então, tem teste genético e tem essa possibilidade dos sites aí gratuitos de recuperar alguns antepassados. Então, fica aí esse convite para vocês também fazerem as árvores, se vocês tiverem interesse e tal. E isso também pode ser uma atividade interessante na sala de aula. Mas é muito interessante essa sua observação, Márcia. Me alegrou que a árvore não estragou a sua leitura.
A árvore realmente foi uma surpresa, eu não esperava no final. E o glossário também me surpreendeu, porque eu fiquei pesquisando as palavras antes. Que Aí bom. depois chegou. Poxa, eu estou doida para ler o livro agora, eu estou curiosa. Eu não ganhei o livro, professora. Vou ler quando chegar na faculdade. A professora Márcia está com o livro em casa, eu vou botar na pasta que a gente tem da roda. A Giovana vai Tá passar para comigo, Cláudia. você, Cláudia. A gente vai passar. Vai passar o livro? Ah, tá. Obrigada, Giovana. Olha, eu me comprometo, que não é promessa de político, não, né? Mas isso se não é sobrar livro até a gente voltar, eu espero que sim. Mas a gente voltando e tendo livros, eu posso fazer um lançamento, e aí aí tem que ter essa questão da ordem. Quem chegar primeiro ganha, né? Ou sorteio, mas talvez quem chegar primeiro ganhe melhor. Mas eu até queria dar também para alguns colegas, né, da faculdade e tal. Não, mas eu vou procurar na estante virtual, vou ver se eu consigo ler antes. Eu vou passar essa minha pandemia, eu não sei até quando, sem vacina, né? Aí a gente eu estava com esperanças que a gente voltasse no segundo semestre, mas do jeito que essa vacina está pinga-pinga, enfim. Gente, olha só. Então, a gente está se encaminhando já para a finalização da roda de hoje. Aguardem, mês que vem que teremos outra roda. Eu acho que a Ana Carolina aí que vai mediar e trazer uma escritora. E eu queria passar a palavra para alguém lá do projeto que quisesse encerrar. Como a Maria Letícia já escreveu aí no final, talvez ela própria pudesse ler o que ela escreveu, e a gente, então, dá para a Alexandra para ela fazer as palavras bem finais mesmo. Pode ser Maria Letícia. Cadê a Maria Letícia? Já saiu ou não? Márcia, posso dar só uma palavrinha, um instantinho? Eu quero falar depois. Claro, por favor. Alexandra, eu queria te dizer que eu me senti tão abraçada nesse encontro. E, assim, eu te conheço quer dizer, a gente costuma estar juntas em outro espaço, né, Alexandre, que às vezes é tenso, né? Que às vezes é de decisões, é de tantas negociações, assim, né? E você é sempre um abraço, Alexandre. Eu queria te falar que sempre que você fala, eu sempre me sinto assim, ai, a Alexandra agora vai falar. E aqui, então, mais uma vez, foi muito bom te escutar, Alexandre, muito bom conhecer a Chandra, né? Muito bom. Eu acabei de comprar aqui o livro, enquanto eu estava te escutando, eu acabei de comprar o livro, eu já queria ter comprado há mais tempo, mas comprei agora e com certeza te escutar foi muito bom. E tem uma coisa que, assim, quando a gente escuta a história, né, do outro, e especialmente quando esse outro traz essa história de uma forma tão especial, né, como você está colocando aqui, a gente pensa também a nossa história e a história de tantas pessoas, né, com quem a gente trabalha no dia a dia da escola e que a gente... histórias que passam apagadas, né, e que precisam ser mais lembradas, né? Acho que tudo isso que a gente está vivendo, né, 2020, 2021, nos encaminha um pouco para isso, né, para olhar com mais cuidado, assim, acho que para as nossas histórias familiares, o que nos faz, né, estar aqui e estarmos juntas. Assim. Então, queria muito te agradecer, viu, por estar aqui. Gostei demais de te ouvir. Parabéns. Obrigada, Paula. Eu fico devendo os autógrafos, né, para todo mundo que está comprando. Com certeza eu vou pegar. E depois eu tenho exemplares também de flores de ébano para dar para as suas crianças, que eu sei que você tem. Eu sempre vejo eles nas reuniões. E aí eu posso dar. Você só não está vendo agora porque eu estou para a parede aqui. Mas eu acho engraçado. Eu até sei as personalidades. Tem hora que passa um assim fantasiado, assim. Eu acho legal, porque é isso, né? Sem essa coisa de romantizar, né? A gente está dentro da nossa casa, as crianças estão lá, o gato, inclusive o gato está tranquilo agora, mas às vezes o gato sobe aqui, fica aqui em cima. Enfim, então, né? Mas acaba que a gente acaba entrando na casa das pessoas, né? E eu acabo sabendo que você tem 2 filhos. São 2, não são? Eu acho que são 2. Mas é isso. Então, eu prometo os autógrafos quando a gente retornar.
Eu queria, então, ler só aqui a mensagem que a Maria Letícia deixou. Alexandra, adorei a conversa. Que bom sua presença aqui na roda, comemorando o Dia de Luta das Mulheres. Como você bem sinalizou no começo da sua fala. Vou precisar sair porque tem uma reunião que começa em instantes. Boa tarde a todos. E eu queria também aproveitar para agradecer a todos os presentes. Foi uma alegria muito grande estar com cada um de vocês. Aguardem a próxima roda, na próxima semana, e passamos para a Alexandra para ela, então, finalizar com a sua percepção dessa nossa roda. E que ela possa sempre vir e nos alegrar aqui com a sua presença. Márcia, dá um minutinho antes da Alexandra terminar. Vai, Janaína, desculpa. Obrigada, Alexandra. Que prazer imenso. Acho que foi um presente iniciar minha participação ouvindo você. Tá? Ganhei à tarde. E eu queria te dizer assim, que a literatura, né, ela tem a premissa de dizer que ela dá chance da gente escapar da gente mesmo. Mas você mostrou, né, com a sua fala, as pessoas... Vem cá, vem aqui. Que eu pude ouvir aí. Tá fazendo o que aí? Falando aí. É que você trouxe isso para dentro da gente, como a Paulinha disse, né? Foi possível rememorar várias fases da vida, foi possível voltar à infância, trazer a figura da bezendeira, né? Eu que vim da cidade do interior de Minas e tinha que me benzer com a da espinhela caída várias vezes, e quando não tinha espinhela caída, eu inventava que tinha para ouvir a história da bezendeira. Então, isso foi muito gratificante, foi muito gostoso ouvir isso. Eu acho que a sua obra é um presente para a educação básica, tá? É um presente para todo professor que pode contemplar essa temática e utilizar a narrativa como uma forma de ensino e aprendizagem. Muito obrigada, parabéns, tá? Obrigada. Para quem não conhece ainda, só um minutinho, Alexandra, a Janaína é a mais nova professora da nossa área, né? Letramento aplicado à alfabetização. E acho que, então, essa roda a gente pode até dizer que foi homenagem à chegada da Janaína. Então, Alexandra, com você. Então, boas-vindas, Janaína, né? Espero que essa casa, né, te traga muitas alegrias. Normalmente, aqui na UERJ, quem chega, fica. Enfim, porque realmente é uma casa que acolhe muito bem, né, a diversidade, principalmente. E eu realmente, Márcia, só tenho a agradecer, né, esse momento. Eu lembro que eu lamentei, né, é uma pena não poder ser presencialmente, não poder levar os livros para dar para as pessoas que querem assistir, mas o fato de ter sido à distância não quer dizer que não tenha sido um abraço, né, como disse a Paula, que não tenha sido um encontro sensível, um encontro interessado, enfim. Eu acho, só tenho a parabenizar vocês como grupo, um grupo, como eu disse, majoritariamente feminino, né? Nós temos alguns rapazes também aqui, mas é majoritariamente feminino, e a gente realmente precisa manter viva, né, esse espírito mesmo da roda e da roda de leitura, num tempo de distanciamento físico. Não quer dizer que tem que ser um distanciamento né, de verdade, no que tange as sensibilidades, e acho que é o espírito mesmo de quem está numa faculdade de educação, né? Que é isso que nos conecta, é essa ideia da necessidade de ler o mundo mesmo, né? A importância da leitura também como algo prazeroso, e a importância da conversa, da troca. Então, eu só tenho a agradecer mesmo a oportunidade de poder falar um pouco aqui sobre esse processo e sobre esses livros, e deixar o convite mesmo para quem tiver aí oportunidade de acessá-los, e eu espero que a gente possa se encontrar presencialmente e eu até fazer a sessão de autógrafos, né? Como a Giovana está aqui, lembrando que ela quer autografado, eu me comprometo a autografar o de todo mundo. É isso, obrigada. Então, o autógrafo, a vacina, e ao mês que vem a gente na roda. Poderiam abrir as câmeras para a gente tirar uma foto? Espera aí, gente, calma. Eu estou arrumando ainda. Aí depois eu vou para o outro, porque são dois. Ih, gente, o troço está aqui meio... Peraí.
Estou quase, calma. Agora vai. Todo mundo já? Todos prontos? Lá vai. Agora eu vou para o outro grupo. Então, outro grupo da roda. Vamos lá. A Fábia, com saudade, Fábia. Quanto tempo. Pedro, Paulo, tanta gente. Gente, então vai a foto. Já vai, hein? 1, 2, 3 e já. Foi. Obrigada a todo mundo. Grande beijo, um grande abraço. Valeu, Alexandra. Valeu todo mundo. Tchau.